Olá, tudo bom, pessoal? Nesse vídeo aula nós vamos estudar um pouco sobre o círculo trigonométrico. E a gente especialmente nós vamos estudar qual a relação entre ângulos e o arco radiano. Então, quando a gente sabe, quando se trata do grau, é uma medida para medir o tamanho, né, de uma circunferência. E o grau é 1 sobre 360 parte de uma circunferência. E a gente já sabe que uma volta equivale a 360 graus. Uma curiosidade, mas por que uma volta na circunferência equivale a 360 graus? Né? Esse 360 não se lembra algo do nosso tempo. Um ano equivale a quantos dias? Um ano equivale a 365 dias. Né? Então, é o tempo que se leva a Terra para completar uma volta em relação ao Sol. Então, os agricultores utilizavam muito essa questão de dia para poder fazer plantio. Então, para completar 365, não é um número muito fácil de ser dividido. Então, o pessoal usou para arredondar 360, tem mais divisores. Por exemplo, se divide por 4, que dá 90, divide por 12 meses, que dá 30. Então, aí que surgiu o chamado mês comercial, né, que é 30 dias, certo? Então, por isso uma volta 360 tem a ver com o Sol, certo? Então, a medida de 1 grau é o quê? É uma das partes, que um círculo dividido em 360 partes. E uma parte dele é chamado de 1 grau, é a medida, né, desse comprimento desse ângulo, certo? Agora, em vários casos, se faz necessário o surgimento de outras medidas. Por exemplo, tem centímetro, tem metros, tem quilômetro. Por conta da necessidade diferente, por isso o surgimento de medidas para atender e facilitar os cálculos. E hoje eu vou apresentar para vocês o chamado de radiano. Então, o que é um radiano? Um radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao arco. Então, o tamanho desse arco aqui é exatamente o tamanho do raio. Então, nós falamos que essa medida é chamada de um radiano. E qual é a definição de radiano? A definição de radiano é comprimento de um arco sobre o raio. Certo? Vamos ver. Se chamamos o comprimento do arco de L, então aqui vai ser L sobre o raio que é representado por R. Bom, a gente não tinha falado que um radiano é o mesmo tamanho do arco em relação ao tamanho do seu raio. Então vamos ver. Comprimento de circunferência, o arco vale R. Sobre o raio vale R. R dividido por R dá 1. Então, realmente, um radiano dá o mesmo comprimento de arco com o seu raio. Beleza. Agora, qual é a relação entre radiano e o grau? Bom, se radiano é a relação de comprimento do arco dividido por raio, sabemos que uma volta, o comprimento de uma circunferência, né, divide por seu raio, que a gente vamos chamar o radiano representado por alfa. Bom, comprimento de circunferência sabemos que é 2π vezes raio. Raio com raio, R com R, cancela entre eles, que vai ficar quanto? 2π radiano. Quer dizer que para dar uma volta são necessários 2π radianos. Bom, e a gente sabe que para dar uma volta, equivale a 360 graus. Então, ambos os lados dividem por 2. Nós temos 360 dividido por 2 dá 180 graus. Então, esta é a relação entre radiano e o grau. Então, cada π radiano vale 180 graus. Bom,
aqui tem mais um exemplo para a gente ter uma noção melhor sobre o que é radiano. Bom, pela definição, radiano é o comprimento do arco dividido por raio. Então, se pegar o exemplo aqui, arco de 30 graus, pega o comprimento dividido por raio, nós vamos chegar que vai dar 0,52. E essa medida aqui, a gente tem um nome, que é chamado de radiano. Agora, se pegar 150, maior comprimento dividido por seu raio, vai dar mais ou menos 2,62. E essa medida a gente chama de radiano. Ok. Agora, terceiro, quando é 57 graus, se pegar o comprimento de arco, divide por raio, vai dar exatamente 1 radiano. Olha só. Então, quando que vai ter o comprimento do arco igual ao raio? Quando se aproxima de 57 graus. Bom, agora há pouco a gente não falou que π radiano vale 180 graus. Então, se a gente pegar 180 dividido por 57, nós vai ter aproximadamente 3,14. Lembra de um número 3,14? Sim, é o π. Por isso, 180 graus é igual a π radiano. E π radiano é igual a 180 graus.